Oi, gente, tudo bom? Eu quero falar aqui de como eu consegui alcançar uma ampla liberdade de pensamento e como isso foi fundamental para a minha vida, para o meu bem viver e para o meu bem-estar no mundo, sabe? As pessoas normalmente não querem ouvir o que você tem realmente a dizer. Elas querem que você diga o que elas estão acostumadas a ouvir, né? Você não pode rebater, você não pode argumentar, você não pode dizer que não concorda com o que ela está pensando, porque uma vez que você fizer isso, você vai ser visto como uma má pessoa, como um mau elemento, sabe? Nós vivemos numa sociedade em que o tempo todo, ou quase o tempo todo, tentam colocar você dentro de uma caixinha. E aí de você se recusar a ficar nessa caixinha. E aí de você se disser que aquilo que estão dizendo que você não é. E aí de você se disser que de hoje em diante não vai querer mais estar com aquelas pessoas. Não vai querer mais dar ouvido a elas, sabe? Tem gente que não suporta a ideia de que você tenha pensamento próprio. Você não pode pensar por si mesmo. Tem gente que odeia quem tem opinião, sabe? Você, quando dá sua opinião e que fuja ao senso comum, ou essa ordem estabelecida, ou ao teatrinho social, você é tido como mal educado. A primeira coisa que você é mal educado, né? Você está ofendendo as pessoas. Eu sou o tempo todo chamado de chato, de respondão, de reclamão, de crítico, como se ser crítico fosse uma coisa negativa, né? Quando crítica, você pode falar coisas positivas ou coisas negativas sobre determinado assunto, sobre determinada coisa, sobre determinada pessoa. Então, e você sabe também que sua sinceridade, as coisas que você expressa, seja falando, seja escrevendo, tem limites. Os limites são seus limites morais e éticos e os limites da lei, né? Ah, você quer ultrapassar os limites da lei? Ah, ultrapasse. Ultrapasse e arque com as consequências disso, né? Você tem ampla liberdade para isso. O essencial é ter liberdade, né? A liberdade, para mim, é o fundamento da minha vida. Tem gente que é subserviente, tem gente que é submissa, que vive assim, que acha que a sua vida tem que ser assim. Viver sob com cabresto, né? Eu não. Gente, olha, na casa dos meus 20 anos, eu comecei a me rebelar, eu já não quis aceitar essas imposições. Não será agora que aos 50 anos eu vou aceitar. Eu não quero nem imaginar de eu regredir do estágio de ampla liberdade que eu alcancei. Se eu chegar a isso, se eu regredir, será a pior desgraça da minha vida. Será o que pior me aconteceria, sabe? Então, nessa sociedade de caixinhas e de padrões, né, a serem aceitos, a serem tidos como corretos, você não pode dizer que é ateu, você não pode dizer que não é hétero, você não pode dizer que tem conflitos familiares com seu pai, com sua mãe e com seus irmãos. Você não pode dizer que a maternidade é um grande martírio em sua vida, que criar filhos foi uma das piores coisas que lhe aconteceu. Você não pode dizer que não gostou do presente que lhe deram. Você não pode dizer que a comida que lhe ofereceram não estava boa. Enfim, você não pode ultrapassar do limite que eles dizem que é aceitável para a expressão de opinião, sabe? Ah, Sierra, tuas ideias são muito rasteiras, tuas ideias são muito medíocres, muito simples, sabe? Ah, gente, vocês podem dizer, podem criticar, podem me esculhambar, podem fazer o que quiser. Porque eu vou continuar dando minha opinião, sabe? A mim me conforta e me fortalece ao mesmo tempo. Ter opinião, ter liberdade de opinião, sabe? E dizer como eu guio minha vida. Pode servir de exemplo para ninguém. Eu quero manter a minha vida com a ampla liberdade que eu tenho, sabe? Mudar de opinião, qualquer um pode mudar. O ruim, burrice, é se manter sustentando algo, uma opinião, ou uma conduta de vida que está ali arruinando. Não, eu posso terminar esse vídeo e começar outro e dizer, olha, gente, eu não concordo mais com aquilo não que eu disse. Não concordo, aquilo não está adequado mais para a minha vida. Qualquer um pode mudar de opinião. A gente tem e pode ter essa liberdade, sabe? E tem gente que odeia que você tenha opinião, tem gente que não suporta isso, sabe? Como eu disse, eu tenho 50 anos, né?
E essa ampla liberdade que eu conquistei não é de agora. Eu não tenho 50 anos de ampla liberdade de pensamento e de ação e de ir e vir. Foi na casa dos meus 20 anos que isso começou a se estabelecer. Foi na casa dos meus 20 anos que eu comecei a me rebelar, sabe? Que eu me tornei um rebelde. Que eu comecei, porque foi ali que eu comecei a compreender o que eu sou, a aceitar o que eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, a sustentar as coisas que eu acredito, a seguir meu rumo e sair desse caminho que estabelece para você, que as pessoas estabelecem para você. Você tem que seguir aquele caminho para ser aceito, para ser socialmente bem visto, sabe? Quando, na verdade, a salvação da sua vida vai ser você sair desse caminho, sabe? Se desviar, tomar outro rumo, pegar um atalho, fazer qualquer coisa que tire daquele caminho, porque aquele caminho não está sendo você. As pessoas, ao mesmo tempo que botam você numa caixa, essas pessoas que botam você numa caixa, têm raiva e chamam de falsas aquelas pessoas que não saem dos armários. E quando eu falo dos armários, não é só do armário sexual. É do amplo armário em que ficam aquelas pessoas que têm medo, né? De dizer o que realmente são, de expressar seus sentimentos, de agir como elas gostariam de agir, de se vestirem como elas gostariam de vestir. Então, existem, na verdade, vários armários, e não esse armário que normalmente se fala, que é o armário sexual. Assim, como eu vinha dizendo, foi na casa dos meus 20 anos que eu comecei a me ver e estabelecer um rumo para a minha vida. Eu tive uma professora na faculdade chamada Silvana Brandão, que ela certa vez disse assim: olha, gente, vocês precisam ler esses autores que eu indico, esses livros recomendados, porque são fundamentais para os nossos estudos, mas vocês fundamentalmente têm que aprender a pensar sozinhos, porque nós temos essa capacidade de aprender, de pensar, sabe? De argumentar, de ter ideias, sabe? De começar, de enunciar pensamentos, explicações para certas coisas. Nós temos essa capacidade. Isso foi também muito libertador para mim, sabe? Foi o norte. Eu nunca mais esqueci disso. Foi na casa dos meus 20 anos, quando eu tinha 21 anos exatamente, que eu conheci uma pessoa no local de trabalho. Nós conversávamos muito de vez em quando. Anos depois, cerca de 3 ou 4 anos depois, nós nos reencontramos. E ela, lá pelas tantas do nosso diálogo, ela disse assim: Sierra, tu estás muito diferente do Sierra que eu conheci, no modo de se expressar, nas ideias que tu estás me dizendo, nas coisas que tu fala. Gente, quando eu ouvi isso, eu senti aquele gozo, sabe? Aquela alegria, aquela explosão de alegria dentro de mim. A pessoa, eu devo ter expressado isso no meu olhar, nos meus olhos. Alguma coisa em mim deve ter brilhado nesse instante, porque eu me senti muito contente. Eu disse para mim mesmo: poxa, eu estou no rumo certo. As coisas que eu escolhi para minha vida estão corretas, sabe? Eu quero agir como eu ajo, eu quero seguir como eu sigo, eu quero seguir no meu caminho, não importa o que vão pensar, não importa o que vão dizer, não importa como vão me julgar. Eu quero manter essa minha liberdade e quero continuar sendo assim, sendo o que eu sou na verdade, né? Aí eu disse para essa pessoa: olha, cara, aquele Sierra que tu conhecesse não existe mais, aquele Sierra subserviente, aquele Sierra que tudo ouvia e nada rebatia, e com tudo concordava, aquele Sierra submisso não existe mais. Esse é outro, sabe? É outro. Não sei o que a pessoa começou a pensar de mim a partir daquele instante, mas isso, sinceramente, não me importa. Me importa a dimensão que eu dei à minha vida, né? Isso é o que realmente importa para mim. Eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: nessa longa viagem, cheia de altos e baixos, de quedas, né? De se levantar, de se reerguer, de se chorar, de se rir, dessa grande aventura desafiadora que é a vida, para atingir o estágio de ampla liberdade que eu alcancei, eu precisei, eu admito isso, me manter em parte selvagem. Eu não me deixei domesticar de tudo, sabe? Não adianta tentar me domesticar de tudo, porque não vou conseguir. Essa minha selvageria precisa em mim ser mantida para que eu sobreviva, sabe? O fundamento da minha vida é ter essa liberdade ampla. Não cogito de maneira alguma perder isso, sabe? Eu acredito que é preciso se manter em parte selvagem para a gente conseguir suportar as muitas maldades que existem no mundo, as muitas maldades que estão espalhadas por aí, as muitas pessoas más que estão espalhadas por aí e que querem nos pôr cabresto. Eu quero encerrar isso dizendo o seguinte: eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz para alcançar isso, nada, de nada, de absolutamente nada.